Gente, boa noite. Deixa eu falar o seguinte, olha, quem vai entrando agora vai ser uma live muito especial com o apóstolo Luiz Hermínio e eu creio que vai abençoar muito as nossas vidas, né? É um tempo novo, muitas famílias estão em casa precisando de uma transformação na sua vida financeira, nos seus negócios. E eu justamente escolhi, né, o tema do livro dele, né, que é esse aqui, depois a gente vai falar um pouquinho, porque ele vem muito de encontro, é muito atual ao momento que nós estamos vivendo e nós precisamos mudar a forma que nós lidamos com dinheiro, né? Talvez você já tenha pensado nisso. Eu quero falar muito do quanto o nosso dinheiro ele tem um propósito. Então, eu vou convidar aqui o pastor Luiz. Deixa eu chamar ele aqui para nossa live e eu quero pedir para que você faça o seguinte, embaixo aqui tem um aviãozinho. Eu quero que você já faça isso. Você mande para 5 amigos, você vai entrando com o vídeo, porque vai edificar muito a sua vida, a vida da sua família. Aleluia! Ah, que bênção! Tudo bem? Glória a Deus, pastor. Deixa eu desativar aqui os comentários para a gente poder falar com bastante tranquilidade, né, sobre esse tema tão importante. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Então tá, que bom. Pastor, primeira, acho que assim, vou falar o seguinte, como é que eu vou te apresentar, né? Eu tava pensando nisso. Luiz Hermínio. Mas o pastor Luiz Hermínio dispensa, claro, eu acho que não tem nem palavras, mas ele é um profeta, né, desse tempo, um homem de Deus, a sua família, pessoas que nós amamos, é o pastor, né, da nossa família, da nossa casa, pessoas que têm nos abençoado muito com as suas palavras, com a sua vida, que ministra, né, e eu escolhi esse tema, que é parte do seu livro aqui, né, e você assinou aí embaixo, a gente está falando isso, riquezas terrenas e tesouros eternos. Sim. Eu trabalho no mercado financeiro, né? Como o senhor sabe, já vai para 15... Deixa eu te apresentar também. Essa aqui é a pastora Audrey, querido, que trabalha no mercado financeiro, que dá palestras. Ai, travou. Muito no Ministério Mevan, tem nos abençoado muito aqui no Ministério, tem sido maravilhoso. A Audrey e sua família fazem parte da nossa equipe aqui no Mevan. E se você precisar ir na sua empresa, chama essa mulher aí que é abençoada. Obrigado, pastor. Então, é justamente por isso, né, que eu pensei, e eu agradeço muito de coração, sei que você está todas as noites ao vivo, todo meio-dia ao vivo, né? Mas é a nossa missão levar a palavra, e eu creio que é um novo tempo para nós remirmos as finanças. Só que antes de eu falar, eu preciso fazer uma coisa que eu prometi, tá? Porque senão... Ei, meu amigão! Ei, meu amigo, saudade! O meu pinguinho! Ai. Pastor Everton, tudo bem? Não, ele quer abraçar o telefone. Não abraça, filho, vai estragar a estrutura. Ai, o Levi precisava te ver, tá com saudade. Tudo bem? Tô com saudade de você, cara. Cadê você que não vem mais na igreja? Saudade, falou, tô assistindo, né? Tô assistindo. Manda um beijão para ele. Pastor Luiz, um prazer estar com você aqui na live. Estamos aqui, cara. Estamos aqui. Hoje foi um dia bem corrido, nós ficamos com as netas, né? Meus filhos estavam fazendo aniversário de casamento e foram passear aqui na Serra. Ah, eu vi. Ficamos com 2 netas e o Anderson deixou as outras 2 netas na casa da sogra. Então, nós estamos 6 netas, é muita menina, né? Se um dá trabalho... Coisa boa. Olha, não é fácil, não. As meninas não são fracas, não. Ó, eu tô na escala do Kids hoje. Você tá... meu amigo, saudade. Manda um beijão. Obrigado, tá? Que Deus abençoe.
Vai lá agora com o papai, Vai lá. então. Beijo. Tchau. Ele vai fazer cineminha e o pai tá lá na escala agora. Ah, tá na escala. Acompanhando. Então vou continuar, vou me recompor, né? Mas é que eu Vamos falei lá. para ele, filho, a mãe vai... Porque ele sempre quer participar das lives e não dá, né? Aí eu falei, mas hoje a mãe vai deixar você dar oi pro pastor Luiz. E como eu estava falando, né? Então eu trabalho no mercado financeiro, né? De finanças, investimentos, ensinando as pessoas através de cursos, de mentorias. E o que eu percebo, e até eu compartilhei até já com o senhor, né? Sim. É o tempo de nós remirmos as finanças, né? Dos filhos de Deus. E eu creio que o senhor é homem de Deus mesmo, que tem autoridade. Tem um livro que fala muito sobre isso. Tem uma vida que fala, né? Nós temos o prazer de caminhar juntos e ver o quão é verdadeiro. Principalmente o prefácio da Iraci aqui nesse livro, né? Que é tremendo já, é super impactante. Da vida, né? Simples, mas ao mesmo tempo sendo tão abençoados, né? De não ter pendências nenhuma, né? Graças a Deus. E isso dá muito mais autoridade. Então, eu creio que eu estou com a pessoa certa. Tem pessoas nos acompanhando, eu creio, né? Eu orei, o Everton orou comigo aqui um pouquinho antes da gente começar, para que Deus trouxesse aqueles que precisassem ouvir de fato essa palavra, a sua direção. Eu sei muito ministrada, né? Porque eu falo sempre assim, o problema é que as pessoas, elas entram em dívidas, elas entram em vários, vamos falar assim, problemas financeiros, né? No meio da caminhada, por falta de conhecimento, mas muito também por não ter a base espiritual. Né? Principalmente a base. Depois a gente vai buscando conhecimento, vai se desenvolvendo. E então chamei exatamente para a gente abordar esse assunto, que também tabu, né? E por muitos anos foi muito tabu nas famílias, ainda nas igrejas. A gente não tem uma formação, nenhuma educação financeira, mas eu creio que essa quarentena ela tem um propósito, né? De alinhar nossa vida espiritual, né? Dos filhos de Deus. Eles vão precisar agir diferente com os seus recursos, aquilo que Deus coloca na nossa mão. E aí, agora, eu quero deixar com você para abençoar a nossa vida aí. Amém, amém. Eu fiz algumas anotações, a minha vida ela sempre foi muito organizada em relação ao que eu vou fazer, né? Chega na hora, Deus mexe em tudo, e porque a obra é dele e eu só obedeço, né? Mas eu sempre gosto de escrever, pastor Aldo. Eu tenho tudo escrito. Tudo que eu preguei e falei até hoje está escrito ou gravado. Eu tenho um encargo de deixar algo para a próxima geração, não é? A prosperidade na nossa vida ela foi uma coisa ensinada, né? Essa saúde financeira, eu não chamo de prosperidade, eu chamo de saúde financeira, porque o próspero, para mim, é aquele que cresce naquilo que tem. Né? O próspero ele tem que ser real. A sua realidade presente, ele precisa crescer naquilo que ele tem. Vários textos da Bíblia, né? Se você ler Ezequiel 47, fala do rio que sai do trono de Deus, e à medida que você vai andando nele, ele vai crescendo, as águas nos atilhos, nos joelhos, nos lombos, e daqui a pouco águas que não se podem passar, porque tem que passar nada. Ou seja, há um crescimento quando você obedece o propósito, né? Outro texto em Provérbios 24, 18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando. Então, a vida com Deus é uma vida em desenvolvimento. Algumas pessoas, elas aceitam Jesus, glória a Deus, mas elas tratam a salvação como o fim das coisas, quando a salvação é o princípio delas. A salvação é a porta de entrada, né, para que a pessoa entre. Então, as sete saúdes, para mim, da prosperidade, elas fazem parte da minha vida. Eu até anotei essas 7 saúdes. O que é? É a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde física, a saúde familiar, a saúde profissional, a saúde social e, por fim, para mim, a saúde financeira. A saúde financeira não é a primeira. Né? Então, a doutrina da prosperidade ela foi quebrando princípios,
porque justamente a pessoa tinha que ser próspera a todo custo. E isso comprometia a sua saúde social, comprometia a sua saúde emocional, a sua saúde familiar, muitas vezes até a sua saúde física pelo excesso de trabalho. Então, a saúde financeira, para mim, ela não está no fundamento dessa base, ela está no topo, mas você tem que subir. Você tem que subir para entender esse lugar. E prosperidade para nós, sempre nós entendemos que não era ter de tudo, era não sentir falta de nada. Né? Porque uma prosperidade que você vá na igreja, faz uma campanha, busca Deus, porque tem que ser próspero, não. Quando João escreve a Gaio, na terceira carta de João, ele começa a carta dizendo assim: ó Gaio, que essa te encontre em prosperidade, assim seja próspera a tua vida, como é próspero a tua alma. Ou seja, a prosperidade é uma decisão de dentro. A busca pelo dinheiro, a busca pelo poder aquisitivo, a busca no caminho é muito perigosa, que se você quebrar os princípios, eles acabam quebrando você. Então, a ideia de escrever esse livro, Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos, nada mais é do que a experiência que a gente foi tendo com Deus no caminho da vida cristã. As experiências de generosidade que Deus nos impulsionou a praticar, né? De dar as coisas quando a gente precisava delas, de fazer investimentos em áreas. Por exemplo, hoje nós estamos na internet, como você falou, todo dia ao meio-dia, porque em 2009 Deus nos deu uma palavra e a gente obedeceu e fez um investimento, embora pessoas achavam que a gente estava jogando dinheiro fora, mas não, era um investimento. Hoje, meio-dia, você falou uma frase que eu anotei aqui, que eu acho que tem tudo a ver, né? Todo o conteúdo hoje, na verdade, tudo encaixa, né? E Deus te eleva para libertar e não para se exibir. Exatamente. Deus te leva para uma nação para libertar. Eu acho que Deus sempre usa, por exemplo, né, o seu trabalho, por exemplo. O seu trabalho, o meu trabalho. Né, o meu trabalho apostólico, vamos dizer assim. As pessoas sempre associam o apóstolo ao dinheiro, associam o apóstolo à fama, associam o apóstolo à exibição. Por quê? Porque nós tivemos alguns modelos equivocados. Mas esse não é o modelo original das Escrituras. Tem um jeito de fazer a coisa certa, né? Quando fala assim, eu sou uma consultora financeira, a pessoa pensa que você é milionária, né? Que você mora em Alphaville. Não é assim, Audrey? Mas bem assim. Deus nos deu para libertar. Às vezes você libera uma palavra para alguém, traz um ensino bíblico para aquela pessoa, diz, olha, faz isso, como está escrito aqui. A pessoa prospera. E você não. Assim, sabe que eu tenho até duas perguntas aqui dentro de uma só, que é bem prático para quem está nos acompanhando. Eu sempre falo assim, né? O pessoal às vezes acha estranho, porque como é que você mistura, né, dinheiro com vida espiritual? Parece que não tem nada a ver. Mas, inclusive, recebi testemunhos de pessoas essa semana conhecendo as Escrituras porque vieram buscar ajuda financeira, né? Então, a gente vê que em tudo Deus tem os seus caminhos. E se você olhar para a Bíblia, o que eu vou falar agora parece heresia. Eu vou falar muita coisa aqui que vai parecer heresia, mas não é. Porque é linha fina, é uma linha tênue, né? A Bíblia fala mais de vida financeira do que de salvação. Tem uma coisa que você fala muito, complementando aqui, que o que Deus fala primeiro é a primícia, né? Sim. Então, o tema mais falado na Bíblia é reino de Deus. O segundo tema mais falado é vida financeira, é dinheiro, né? Então, mostra a sequência daquilo que deve ser a nossa verdade, né? Primeiro, reino, que também já está em Mateus 6,33, né? E depois, riquezas. Mas a gente tem dois perigos que eu queria que você nos ministrasse aqui. Tem pessoas, eu acompanho vidas, né, que elas entenderam ou foram ensinadas, e aqui eu quero até, né, vamos bem para a prática aqui. Essas pessoas entenderam e ensinaram que era melhor não ter nenhum tipo de planejamento, porque isso parece que é não depender de Deus. Não, né? não.
Esse é uma das pontas. A outra ponta que eu acompanho também, vejo muitas pessoas que elas acreditam que quando mostram bens, né, é que elas parece que Deus está abençoando, né? Então, assim, são dois grandes perigos que nós temos na vida, né, de qualquer pessoa, né? Às vezes não querer ter nada, não querer se planejar com nada, porque acha que, poxa, se eu me planejar, até fiz um post no meu Instagram essa semana sobre isso, né? Não é você, mas eu falo, eu não tenho opinião, né? Eu sempre ministro a palavra também. A gente não tem opinião. É também uma frase que você fala bastante. Então, a gente ministra na palavra. Mas talvez é importante, né, para as pessoas que estão acompanhando, o que é esse equilíbrio, talvez, né? Como a gente buscar esse equilíbrio entre não ter nada ou planejar muito e não ficar sempre... Porque eu falo assim, às vezes a pessoa não planeja como aquele filho imaturo, né? Imagina se eu vou dar R$100 para o meu filho, que ele tem 3 anos, é óbvio que ele não vai saber fazer o que fazer, né? Então, eu queria que o senhor ministrasse a nossa vida sobre esses grandes dois perigos, né? São dois extremos muito perigosos. E assim, ó, a falta, o desentendimento bíblico sempre está no desequilíbrio. Sempre. Você pode ver. As heresias, elas nascem pela falta do equilíbrio. O esfriamento espiritual nasce pela falta do equilíbrio. Os excessos, os exageros, sempre nascem pela falta de equilíbrio. Como não planejar, gente? Jesus vai multiplicar os pães. Primeiro ele dá uma ordem. Se organizem de 50 em 50, de 100 em 100. Qual é o homem que vai construir e não faz a conta de quanto vai gastar? Né? Então, assim, ó, Deus sempre está trazendo princípios para a gente, ordena a sua casa. Agora, o que acontece? Esse é um agravante. Como não planejar? Eu não tenho como não planejar. Eu preciso planejar. Né? Deus planejou. Deus não colocou o homem no jardim sem o jardim estar pronto. Deus não colocou o espírito no homem sem o homem estar pronto. Então, assim, Deus planeja, Deus organiza, Deus é arquiteto, ele organiza tudo, então depois ele faz. Se você ler Joel capítulo 2, você vai ver uma ordem de restauração ali. Ele vai vendo, chorem os sacerdotes, sai a noiva da sua recâmara, o noivo do seu tálamo, né? E vai organizando, ele diz o que roubou o gafanhoto, devorador, o destruidor, o cortador, o devorador eu vou devolver e tal, e vai falando tudo que vai acontecer, e depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele vem organizando, entende? As coisas vão se organizando. Deus é um Deus extremamente organizado. Uma casa em desordem, né? Uma vez, até aprendi isso com David Robson. David Robson diz que quando ele era mais novo, ele estava passando num condomínio nos Estados Unidos e tem uma casa bem assim, no condomínio, bem relaxada, assim, o jardim da casa, a grama. Aí a pessoa perguntou assim, ele perguntou: professor, por que essa casa ela está sempre cheia de grama, a grama alta, o mato comendo a casa? Aí o professor explicou assim, não, porque certamente o coração da pessoa que mora nessa casa está como o seu jardim. O jardim é só a expressão de como ela está. Aí ele disse, então eu corri para minha casa e fui cortar minha grama. E isso acontece... Isso acontece com o consumo desenfreado, né? Com certeza. Com os acumuladores, com as dívidas, com as prestações, financiamentos de longa data. Exatamente. Uma coisa que a gente é pego, Aldo, por exemplo, você vai comprar uma coisa, a pessoa, a primeira pergunta, você quer parcelar? A gente está tão acostumado a parcelar, a comprar no crédito e tal, que a gente, não, quantas vezes? Tem juro e tal, coisa boa é não ter dívida, né? Tem dívidas que elas fazem parte do investimento. Você compra porque isso você está investindo em alguma coisa. São coisas diferentes, né? Mas eu particularmente eu tenho uma vida sem dívida. Tenho dívida. Eu não sei o que é dívida. Eu não tenho. O sistema financeiro tradicional. O sistema financeiro tradicional, vou falar aqui, brasileiro, né? Mas em todos os lugares tem as suas especificidades, mas ele é muito injusto, né? Então, a gente sabe que é dominado por Mamon
E nós Sim. precisamos sair debaixo disso. Então, às vezes, eu mesma Com falo certeza. nisso, né? Eu falo, eu preciso governar, eu preciso dominar, porque se eu vou lá, vou dar o teu exemplo, parcelo em muitas vezes, financio em muitas vezes, não sei nem quanto que estou pagando de direito de taxa, só vejo se a parcela cabe no mês, eu estou me colocando embaixo e me colocando, como diz na palavra de Provérbios, né? Aquele que pede emprestado se torna escravo de quem emprestou. Então, eu me torno escravo e eu acabo não tendo liberdade financeira, né? Sim. Para ir e vir, para tomar Sim. decisões com maior clareza. E eu acabo me prendendo, obviamente, debaixo desse sistema. E outra coisa que você perguntou dos bens. Ah, Deus está me abençoando. Deus me deu um carro, comprar um carro. Isso é... Foi Deus que te abençoou mesmo? Pô, cara. Sabe quando Deus te abençoa? Quando alguém para o carro, dá o carro de presente. Alô? Oi, oi, Tá me oi. ouvindo? Travou a minha Voltou? imagem, Voltou? mas estou te ouvindo. Voltou? Voltou. Oh, glória a Deus. Então, assim, ó, aí o cara diz assim, pastor, Deus me abençoou. Eu comprei esse carro em 72 vezes. Então, isso não pode ser a bênção de Deus. A bênção de Deus é quando alguém para na tua porta e dá o carro de presente para você. Sem que você Entende? tenha falado o que precisa, né? Sem que você tenha pedido, sem que você tenha sacudido o coqueiro para cair alguma coisa na sua cabeça, ou sem que você tenha que assumir uma dívida, entendeu? Porque a bênção de Deus, ela é enriquecedores. Então, se você tem a dor de todo mês ter que pagar, isso já não foi Deus que te deu. Então, assim, ó, tá errado eu adquirir? Claro que não, gente. Deus capacitou o homem para desenvolver. Adão, ele cultivava o jardim, ele desenvolvia dentro do jardim. Agora, tem uma coisa que eu aprendi, Aldo, e eu gostaria de ler um texto rapidinho, porque isso aqui vai balizar a nossa conversa. Pode ser? Claro, com certeza. Ó, Lucas capítulo 16, e o versículo de número 10, foi da onde nasceu o título do livro. O versículo de número 9 de Lucas 16. O título desse livro que eu escrevi sobre Mamon, né, sobre como pisar na cabeça de Mamon, riquezas terrenas ou tesouros eternos, já vou dizer o nome. Nasceu desses dois textos que eu vou ler para você. Lucas 16, 9 diz assim, ó, eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltar, e eles vos recebam nos tabernáculos eternos. O também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O maior concorrente de Deus pela sua vida é o dinheiro, porque é a única coisa que Deus chama de Senhor. Em toda a Bíblia é a única coisa que Deus chama de Senhor. Ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Riquezas é para servir você. A partir do momento que você começa a perder a saúde emocional, a saúde física, a saúde familiar, a saúde social, a alegria, por causa da riqueza, já não é mais a bênção de Deus. Isso envolve igreja, envolve a eclésia, né? Envolve o ministério. Um pastor que vive só correndo atrás de recurso, ele já não pode dizer mais que está debaixo da bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela enriquece. Travou a tua imagem aqui para mim. Tá me ouvindo? Alô, Voltou? voltou? Voltou. Orar, porque aqui em nome de Jesus nós te repreendemos, inimigo. Então, veja bem. Tocar nesse assunto, né? Claro, porque isso é libertador. Por quê? Por que eu escrevi esse livro? O que é que a Bíblia diz lá em Lucas 19? Depois, se você virar a página, em Lucas 19, o Senhor vai falar das 10 minas. Ele diz assim, ó, negociai até que eu venha. Que negócio que Deus quer que eu faça? Que eu transforme as riquezas terrenas em tesouros eternos. Quem são os tesouros eternos? São as pessoas.
As pessoas são os tesouros eternos. Por isso que ele diz assim, ó, granjeai amigo com a riqueza da injustiça. Porque quando essas te faltarem, eles te receberão nos tabernáculos eternos. Então, assim, ou seja, o injusto não pode herdar o que é justo. Então, a riqueza injusta, eu sempre achei, pastor Aldo, que se eu fosse espiritual, se eu fosse um homem de oração, de jejum, de monte, de me dar coisas materiais. Até que eu li Lucas 16, versículo 10, em diante, até o versículo 13, que diz que quem é fiel na riqueza ilícita, na riqueza injusta, Deus lhe confiará as verdadeiras. Como é que Deus vai trazer coisas de revelações profundas sobre as coisas eternas, se eu não sou fiel nem nas coisas materiais? Então, a fidelidade nas coisas materiais... É Deus, né? Por que tem gente que ora, jejua, vai para o monte, mas está todo dia na oração e não prospera? Por quê? Porque um princípio... Para cada coisa existe um princípio que precisa ser executado, ser praticado. Jesus, ele nos ensinou isso. Eu achei que se eu fosse ritual, Deus me daria coisas materiais. Mas eu aprendi que eu preciso ser fiel nas coisas materiais, nas riquezas ilícitas, para que Deus me confie as riquezas verdadeiras. Foi aonde nasceu o título desse livro, Negociai até que eu venha. Luiz Hermínio, transforme as riquezas terrenas em tesouros eternos. Ou seja, exemplificando, use os recursos para abençoar pessoas, para ajudar pessoas, para salvar pessoas. E isso, então, eu posso fazer. Aleluia! Tá travando aqui de novo, mas vai voltar. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Boa! Opa! Voltou. Eu estava meditando nessa palavra hoje, pastor, exatamente Lucas 19, onde fala ali, né, das 10 minas, que para aquele que multiplicou, para aquele que negociou os seus recursos, Deus, na verdade, o Senhor deu autoridade sobre as cidades, né? Deu o poder de governar. E aí a gente vê o porquê muitas pessoas estão com problemas hoje, né? Não tem autoridade para governar também, porque não flui a partir dela, não negocia, não multiplica aquilo que cai na sua mão, né? É naquilo que Deus recebeu do Senhor, né? Porque a autoridade... Tem gente que é rica, mas não tem autoridade. Tem gente que tem o título, mas não tem autoridade. Porque a autoridade, ela está ligada à renúncia, não está ligada à conquista. Então, assim, você pode ser rico e não ter autoridade. Por exemplo, a Babilônia não estava na mão de Nabucodonosor, nem na mão de Belsazar, nem na mão de Dario. Ela estava na mão de Daniel, que era justo e leal. Né? Então, assim, a lealdade, a expressão da minha lealdade e da minha fidelidade, ela está em ser leal com as coisas materiais. Então, infelizmente, tem muita gente que vive de aparência, né? Que no vocabulário de vocês, fala que é a bolha, né? É uma bolha. O cara tá lendo, mas é tudo de mentira, é tudo de plástico. Mostra uma coisa que não tem, né? Uma coisa que não justamente para vender uma imagem que não é verdadeira. Que não existe. Que não existe, né? E infelizmente, tem uma coisa interessante que a gente precisa pensar nisso. Apocalipse fala que nós vamos lidar com 3 doutrinas. A doutrina de Mamon, que é a doutrina de Balaão. Quando o Senhor fala as 7 igrejas, ele fala que é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão é a doutrina de Mamon. Fala da doutrina de Leviatã, que é a doutrina dos Nicolaitas, e fala da doutrina de Jezabel. Né? São 3 principados que os homens de Deus não... Quem já entende já está lutando e já aprendeu. Principado você não derruba com título, com unção, com oração. Principado você derruba com obediência. Quando você é obediente, servo, leal, os principados não conseguem te pegar. Por isso que Daniel, eles sempre tentavam pegar Daniel através das leis, eles tentavam acusar Daniel porque ele é Deus. E Deus sempre o guardava por causa da sua lealdade. Né? Então,
a Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Misael, Ananias e Azarias também foram para a fornalha. Por quê? Porque eles não se dobraram a outros deuses. Então, veja bem, nós temos nos finais dos dias, e isso eu preciso ser profético, falar dessas doutrinas. A doutrina de Balaão fala de Mamon, né? Onde as pessoas servem as riquezas, perdem suas vidas, perdem suas saúdes, perdem suas famílias, perdem a sua moral, perdem muitas coisas em busca de riquezas. E então essa riqueza passa a ser teu senhor. Porque senhor é tudo aquilo que te governa. Se você acorda de manhã pensando em dinheiro, pensando em trabalho, pensando em tudo, e não coloca Deus... Oi? No boleto? Exato. Nos então, boletos. Tá sempre pensando nisso. Então é o seguinte, exatamente. Uma pessoa uma vez veio me procurar, pedir ajuda na vida financeira. Eu disse, você tem cartão de crédito? Ele disse, tenho. Eu disse, daqui. Posso quebrar? Não, pastor. Eu disse, você nunca vai ser livre. Porque você confia no crédito que o banco te dá, você está sempre endividado. Você confia no limite que você tem no cheque especial. Você não confia na bênção de Deus. Você tem que parar de comer coisas que você não pode. Você tem que parar de frequentar lugares que você não pode. Você tem que parar de ostentar um veículo que você não pode ter. Você tem que parar de tentar morar numa casa que você não consegue mantê-la. Você precisa ser real. Porque Deus, Ele sempre nos abençoa na nossa identidade, na nossa realidade presente, não no protótipo, no arquétipo que a gente quer mostrar, coisas que a gente não é. Então, deixa eu só concluir nessas 3 doutrinas, porque é importante. Porque a doutrina de Leviatã, ela ensina você a soberba, o orgulho e a arrogância, que fala dos nicolaítas. A doutrina de Mamon, ela vai ensinar você sobre a busca, né, incansável, porque Balaão profetizava por dinheiro, né? E é tão interessante isso que a gente precisa aprender a buscar de Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele muda o cardápio. Ou seja, eles trabalhavam no Egito, amassavam barro para poder comer. Quando chegaram no deserto, Deus estava dizendo o seguinte, na minha presença sou eu quem faço primeiro. Você vai acordar de manhã e o pão vai estar ali ao redor da sua tenda. Você vai colher e vai comer o maná, porque na presença de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Na presença de Deus você tem que jogar a rede, mas é o peixe que pula dentro da rede. Na presença de Deus você lava a rede, se organiza, mas é Deus que diz, joga a rede desse lado, joga a rede daquele lado. Então, essas 3 doutrinas, por que doutrinas? Porque não são espíritos. Se fosse espírito, a gente orava, intercedia, eles sumiam. Mas é doutrinas. O que é doutrina? São ensinamentos. Então, são ensinamentos que eles precisam ser desabilitados. Muitas vezes a igreja aprendeu isso. A igreja aprendeu que nós vamos ser arrebatados, vamos sair daqui, vai ficar tudo. E aí a igreja não valoriza a organização, não valoriza a família, não valoriza o cuidado, né? Não se prepara para a velhice. Né? Tem pastores que viajaram o mundo inteiro e ainda estão presos a uma igreja, uma doutrina que muitas vezes nem eles acreditam nisso, mas é porque a igreja paga uma casa para eles morar, um carro para eles andar. Eles estão presos a isso. Por quê? Porque deixaram sempre alguém decidir por si. Porque é melhor alguém decidir pela gente. Se você vai deixar alguém decidir por você, por que você não deixa Deus decidir por você? E essa doutrina do rápido, que a gente vai sair daqui, vai para o céu, então para que ficar tudo aí? Não, gente, espera aí. A terra Deus deu aos filhos dos homens. Amém? O que eu falei hoje de manhã, você acompanhou hoje de manhã? Tudo é voto. Não cheguei a pegar tudo, mas Deus quer que você influencie em todas as áreas. Deus quer que você se meta na política, se meta na educação, se meta na cultura, no esporte. Que uma pastora como você se ensine sobre saúde financeira, que as pessoas sejam discipuladas, né? Não faz sentido eu ir para a igreja no domingo e na segunda-feira eu estar fazendo coisas ilícitas para poder manter a minha vida financeira. Não. Se nós podemos ser educados nisso. Educação financeira, para mim, prosperidade. É você ter saúde naquilo que Deus te deu. Amém? Seja morando em Alphaville ou em Alfavela. Você precisa entender o lugar e o ambiente que Deus preparou para você em cada
momento. Então, a minha luta hoje, constante luta profética, principalmente na área material, é destronar Jezabel, é destronar Mamon e destronar Leviatã. Arrancar, né, da nossa era esse espírito de orgulho, de soberba, de arrogância, tirar essa dependência das coisas que muitos homens têm, principalmente homens de Deus, não é? E também cuidar com o controle e manipulação de Jezabel, que muitas vezes tem dominado, né? Tem pessoas que é muito mais fácil ela dar a vida dela para alguém cuidar do que ela mesma se responsabilizar por aquilo que é dela. Falta sacerdócio em nosso meio, principalmente nessa área material. E nós precisamos ter, né, negócios que carreguem a presença de Deus, literalmente, né? É um sacerdócio, né? O José no Egito. E assim, pastora Audrey, Daniel e José, para mim, são duas figuras proféticas para esses dias. Daniel sentenciando os governos corruptos, né? Trazendo justiça quando a mão escreve na parede, quando a estátua é levantada, né? Quando ele não se nega a servir a Deus, ele adora só a Deus. Então, Daniel, para mim, é o arquétipo de um homem de sentenças proféticas para esses dias. E pós-pandemia, então, vem José, que vai trazer clareza, e por isso nós precisamos estudar a vida desses dois homens. Se você ler Mateus 24, versículo 15, fala dos finais dos tempos, Mateus 24. Em Mateus 24, 15, Jesus manda a gente ler ler Daniel. Ele diz, leia Daniel, quem lê entende. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, eu não vou falar tudo de novo, porque Daniel já falou. E nós precisamos estudar a vida desses dois homens, Daniel e José. Por que José? Porque José, ele veio abrir os olhos de Faraó, diz, olha, vai vir 7 anos de muita necessidade no Egito. Tá, e aí? E aí o rei faz assim, ó. O rei junta o quíntuplo, 20% da colheita, o rei guarda, né? E organização, construção de celeiro. Um homem dirigido pelo Espírito de Deus. Ele salvou uma nação e todas as nações ao seu redor. Então, eu trabalho um método, pastor, que é o método de José, né? Dos celeiros, dessa organização. Claro, é o método de não comer a semente. Não comer a semente. E não comer a semente. Deus dá pão para o que come, mas dá semente para o que semeia. E às vezes as pessoas, vocês dão dinheiro para o pastor, vocês dão dízimo. Não se trata de dar por obrigação. Se trata de praticar os princípios das escrituras e viver. Não é porque assim, a gente diz, eu estava conversando esses dias com uma pessoa, ele diz, não, pastor, mas eu não dizimo. Eu disse, dizima sim. Ele diz, não dizimo não, dizima. Ele diz, não, pastor, pode procurar, não tem nome aí com o meu envelope, não tem envelope com o meu nome, mas você dizima. Você só não sabe para quem. Porque dízimo é um princípio. Então, todo mundo dizima. A teologia chama da doutrina da primeira menção. Adão já dizimava. Como assim? Porque Deus disse assim, ó, come de todas as árvores, menos dessa aqui. Ou seja, toda a bênção de Deus ela tem uma restrição. Por quê? Porque aquele é o caminho de você voltar. Aquele é o caminho de você poder reclamar a Deus, dizer, Deus, é como se Deus dissesse, isso aqui é uma porta aberta. Porque as pessoas acham que estão dando dinheiro para a gente, estão dando dinheiro para a igreja. Não, irmãos, é um princípio protetor para a sua vida. Né? São os princípios de Deus. Agora também não adianta você ir lá na frente dar o dízimo e você voltar para segunda-feira e gastar mais do que você tem no bolso, mais do que você ganha, né? Para mostrar coisas que você não poderia ter, né? E para mostrar para as pessoas uma pessoa que você não é. Irmão, quem não respeita os propósitos, Audrey, respeitar o processo de Deus, é muito claro, Deus falou com Adão assim, ó, Gênesis 1, 28. E Deus abençoou Adão, abençoou o homem e disse, crescei, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. Olha o processo. Primeira bênção de Deus. A Bíblia diz que Deus abençoou o homem. Quando Deus abençoa, Deus libera uma palavra. Ele diz, cresce. Depois, frutifica.
depois multiplica, depois enche a terra, depois sujeita ela tudo de novo a mim. Ou seja, primeiro você está debaixo da bênção de Deus. Cresceu, cresceu. Você tem que frutificar primeiro. Você não pode multiplicar coisas que você não frutificou. Frutificar fala em você primeiro. Deus vai fazer em você primeiro, para depois fazer através de você. Entendeu? Como que você vai ensinar a pessoa? Como que eu vou ensinar o evangelho se eu não estou bem com Deus? Não faz sentido. Como que eu vou ensinar sobre casamento se o meu casamento não está bem? Como eu vou ensinar sobre finanças se eu estou endividado? Não é? Não é verdade? É verdade. Eu preciso frutificar primeiro. Para depois... Eu até ia te perguntar... Deixa você tomar uma aguinha aí. Vai dar. Uma outra pergunta que eu acho que é bem prática aqui para os nossos dias, e eu, como trabalho no mercado financeiro, né? E enfim, acompanho, oriento, né, em relação a investimentos. O que a gente vê hoje nesses dias, e eu creio que pode ser até um momento importante, né? Porque, vamos falar assim, eu costumo falar o seguinte, as pessoas nunca fizeram o dever de casa, né? Que é aquele de guardar um pouquinho de dinheiro, né? De planejar, né? E aí eu queria te perguntar, obviamente, sobre isso, sobre o guardar dinheiro, né? E também sobre o que acontece. Como eu falei, as pessoas não fazem o dever de casa, daí da noite pro dia querem enriquecer, né? Tanto é que tem até um dado americano que eu peguei aqui, lá nos Estados Unidos, enfim, né? De um estudo, que fala que cada membro, olha esse relato, de uma igreja contribui em média R$ 20 por ano para missões. Mas, em média, se contribui por pessoa também 1.174 em jogos e loterias. Ou seja, Sim. É a tentação do enriquecimento fácil, né? Eu trabalho muito com o planejamento financeiro. E eu vejo que as pessoas, às vezes, vêm buscando assim, quero ir para a Bolsa de Valores agora, para o Bitcoin, né? Que o negócio está explodindo, está ganhando. E, obviamente, que não é errado o produto financeiro. Eu nem entro no assunto, né? Apesar de... Eu sempre trabalhei muito com Bolsa de Valores, né, pastor? E aí, eu fui entendendo também que é uma coisa assim, que para atender as nossas necessidades, o nosso propósito, você tem que ter muita clareza exatamente disso, do teu propósito, para que o dinheiro possa te servir. E na palavra lá em Provérbios 28, fala, né, que o homem fiel, que é aquilo que você estava falando, ele vai ser acumulado de bênçãos. Mas o que quer enriquecer rápido, ele não tem como não ter um castigo para ele. Audrey, assim, eu preciso entender cada lugar. Eu sou um pastor. Então, tudo que Deus colocou nas minhas mãos, primeiro eu construí a obra. Hoje nós somos, né, você nos conhece, congrega aqui, a gente é abrangente no mundo inteiro. Projetos no Peru, projetos no Nordeste, projetos na Ásia, projetos na Europa, projetos na África, projetos em todo o Brasil. 27 nações a gente afeta diretamente. Eu tenho 53 anos e faz 3 anos e meio que eu tenho uma casa própria. Entende? Por quê? Porque eu preciso entender o meu lugar. Né? Tem coisas que Deus não me permite fazer. Por quê? Por causa do meu chamado. Agora, não é porque eu não posso fazer que eu vou bitolar as minhas ideias, não é? E não permitir, não, a igreja tem que sofrer, a igreja tem que apanhar. Não, não. Eu não posso fazer. Tem coisas que Deus não me permite entrar. Quando eu fiz 48 anos de idade, o Espírito Santo falou assim para mim, eu vou começar a te dar algumas coisas para você guardar para os seus filhos. E foi muito bom, porque assim, é como se Deus estivesse dizendo, agora você tem legalidade para você fazer, e você não se assusta. E eu confesso para você aqui, diante dessas quase 1000 pessoas que estão aqui com a gente, que em 4 anos, 5 anos, né, de 48 para 53, eu prosperei muito mais do que em 48 anos. Eu jamais poderia ter o que eu tenho se eu caminhasse só na minha força, na minha capacidade, no meu intelecto, na minha performance. Mas debaixo de uma palavra de Deus, hoje eu sou muito mais abençoado em 5 anos do que nos 48 anos de idade. Por quê? Por causa do meu chamado.
Então a pessoa precisa entender o momento dela, aquilo que você está falando. Tem coisas que ela não. Tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus não permite. Tem pessoas que elas vão prosperar, enriquecer e vai arrebentar tudo. Tem pessoas que não, elas vão ter o suficiente para viver, para ela, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Agora, dizer para mim que Deus não quis me abençoar, para mim é muito perigoso. Eu acho que Deus sempre quer te abençoar. E agora isso conta muito com a forma que você lidar, é a resposta que você dá para aquilo que Deus tem feito a você. Deus, para mim, está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver. Para mim, as coisas materiais, elas são sinalizadores, balizadores da vida espiritual. Né? Eu sempre falo, né? Quanto mais de Deus, menos das coisas, né? Você vai ver Jesus pregando para um pescador, ele diz, o reino dos céus é como uma rede. Ele prega para um camponês, ele diz, o reino dos céus é como um campo. Ele prega para um agricultor, ele diz, o reino dos céus é como uma semente. Ou seja, ele está sempre falando, usando as coisas materiais para trazer explicações espirituais. O que mais me enche assim, com Jesus é isso, é a forma que Jesus me ensina. Se você olhar para a Bíblia, em Mateus, desde Mateus, você não vai ver Jesus nenhuma vez me ensinando a ser espiritual. Ele está sempre me ensinando a ser gente. Sempre me ensinando, pais, fazem assim com seus filhos. Filhos, honrem assim os seus pais. Patrões, cuidem assim dos seus empregados. Empregados, honrem seus patrões. E marido, ame as suas esposas. Esposas, respeite seus maridos. Ele está sempre me ensinando a ser gente. Não tem coisa que manifesta mais a sua espiritualidade. Oh, meu Deus. Tô te ouvindo. Vai voltar. Tem mil pessoas para interceder aí. Não tem coisa que manifeste mais a sua espiritualidade do que a sua humanidade. Responde para mim, pastor, bem diretamente assim. É pecado querer ser rico? Vamos lá, porque eu sei que isso... Não. Pode ser a resposta para muitas pessoas de uma... Não. Tem um texto nas Escrituras que diz assim, havia discussão entre os discípulos de quem era o maior, de quem era... Aí Jesus disse assim, os governantes, eles têm sempre alguém sobre eles. Dentre vós não vai ser assim. Aquele que quiser ser grande em vosso meio, seja como aquele que serve. O pecado não é ser grande, é o caminho que você pega para ser grande. O pecado não é querer ser rico, você ter dinheiro, ter recurso. O negócio aqui, a Bíblia sempre condena, não é você ter dinheiro, é o dinheiro ter você. Né? É o dinheiro ter você. Porque o dinheiro não pode ser teu senhor. Você tem que ser senhor dele, porque Jesus é senhor de senhores. Jesus é senhor e salvador. De pessoas que ele salvou, ele é salvador, mas de pessoas que governam as suas vidas, governam as suas coisas, governam sobre suas cidades, governam sobre os bens materiais, são senhores. Por isso Jesus é senhor de senhores, ele não é senhor de salvo. Para ele ser meu senhor, eu tenho que ser senhor também. E para mim ser senhor, eu não posso servir as riquezas, como nós lemos ali. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele só é meu senhor se eu for senhor de tudo que ele colocou sobre as minhas mãos. E para mim ser senhor, eu não posso deixar que essas coisas dirijam a minha vida. Dirijam o meu casamento, dirijam a minha saúde emocional, minha saúde física. Eu não posso permitir. Né? Uma frase muito conhecida de um ditado populacho que diz que o homem ele perde a saúde para ter dinheiro, depois ele gasta o dinheiro para ter a saúde de volta. Né? Então, é muito perigoso isso. É muito perigoso. Então, não é. Eu até escrevi aqui, ó. Se você quiser ouvir, eu posso falar. Eu falei aqui. Com certeza. Eu e todo mundo. Quem é para falar de fundos de prosperidade para você. Mas, ó, os fundamentos da prosperidade que eu escrevi aqui. Temos 10 minutos, tá? Tem 10 minutos? Tá, então aqui, ó, rapidinho. Primeiro, os fundamentos da prosperidade, né? Primeiro, é necessário ter disposição para aprender a administrar. Você precisa ter disposição para querer aprender. E você tem que aprender com quem tem legalidade.
O meu filho joga futebol, eu levo ele no treino, por quê? Porque é o treinador que sabe treinar ele, não sou eu. Eu ensino Bíblia para ele. Quem ensina ele a chutar na bola, bater na bola, é o treinador. Então, primeiro você tem que ter disposição para aprender a administrar. Segundo, tudo tem que ser feito com planejamento. Você tem que planejar. Terceiro, tenha um controle doméstico e pessoal e funcional. Tenha controle, sim. Tenha controle. Peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? De repente você tem pessoas que trabalham na sua casa. Peraí, você não está gastando óleo demais? Você não está gastando coisa demais? Esse alface tá velho, joga no lixo. Mas peraí, tem folhas boas aqui. E na pandemia tá dando bem fácil de ter um controle melhor desse orçamento. Exato. Quarto, vença o grande inimigo, o consumismo. Vença o grande inimigo, o consumismo. E eu poderia falar de cada coisa, mas só tenho 10 minutos. Vamos lá. Quinto, viva no seu padrão. Não tente viver no padrão do outro, mesmo ele sendo seu amigo. Se ele convida você para sair, deixe claro. Nesse restaurante eu não posso, é muito caro. Mas eu tenho vergonha, então ele não pode ser seu amigo. Entendeu? Você tem que viver na sua realidade. Não mostre um produto que você não tem. Não mostre uma coisa que você não é. Amém? Sexto, desprenda-se das dívidas atuais e, se puder, pague as dívidas do passado, antiga. Não carregue nada arrastado atrás de você. Sétimo, discirna com o seu nível de contentamento. Discirna qual é o seu nível de contentamento. Aprenda a viver no seu nível, no nível que Deus te deu agora. Talvez você queira alguma coisa. Por exemplo, prosperidade é não ter de tudo, é não sentir falta de nada. Eu não tenho um carro importado, mas eu não sinto falta dele. Eu não sinto, ok? Vamos lá. Oitavo, todo dinheiro que não veio do alto, com certeza, pode ser tirado. Se ele não foi dado por Deus, se você teve que fazer alguma manobra que comprometeu a sua moral, comprometeu a sua consciência, isso pode ser tirado de você. Nono, aprenda a dizer não a empréstimo, a cartão de crédito, a cheques, a ser fiador de alguém. Aprenda a dizer não. Quando a menina do banco ligar e dizer assim, olha, aqui é o banco fulano de tal, você foi contemplado para ter um cheque. Não quero, obrigado, eu não posso, eu não sou curado, eu ainda não fui liberto. Bate o telefone, não posso. Décimo. Não aceite previdência privada também. Saia da Exato. poupança. Tem outras coisas ruins aí. Exato, mas vou aproveitar o tempo. Precisamos buscar cobertura espiritual e conselhos de pessoas que administram bem as suas vidas. E para terminar aqui, mais dois. 11º, prospere, mas continue na simplicidade. Não deixe o dinheiro subir para sua cabeça se Deus te deu algumas coisas, se Deus deu fama. Às vezes a gente diz, aquela pessoa depois que enriqueceu desviou. O dinheiro não te desvia, ele só mostra quem você sempre foi e o que você sempre quis. E 12º, dício. 13º, faça um fundo de reserva. A princípio, use a teoria de José. Use o quíntuplo. Amém? Use o quíntuplo. Sabe uma coisa que eu fiz que deu certo, Walter? Assim, eu comecei, eu tinha o costume assim, de ter uma caixinha. Todo dia eu tirava R$10 do bolso ou 20 e guardava. E deixava. A gente comprou um apartamento porque eu tinha uma poupança que fazia 3 anos que eu não via ela. As pessoas dizem, Luiz, quero mandar uma oferta para você. Eu digo, como eu não precisava dessa oferta para viver, porque eu tinha outras fontes, eu disse, tem uma conta aqui, dava conta. Quando nós fomos trocar o apartamento, eu fui no banco ver quanto tinha, eu me assustei. Tinha exatamente o valor que eu precisava para dar de entrada. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, falta 4 minutos. Então termina, Aldo, por favor, que eu estou ficando doido aqui. Eu quero só dar um aviso aqui, 2, na verdade, e aí a gente termina.
Muito obrigado, né, para quem está acompanhando. Vai ficar gravado aqui no meu IGTV. Se você puder, gostou de alguma coisa, a gente tirou os comentários para a gente ter mais liberdade. Dá um print, marca aquela frase, né? Marca Gente, o Luiz tá ouvindo Emílio. aqui, ó. Quem está ouvindo aqui, você precisa seguir a Audrey. Ela tem conselhos fantásticos sobre administração e saúde financeira. É uma mulher abençoada, um casal abençoado. Amanhã eu vou ter uma live, Dia dos Namorados, com o pastor Jocélio e a Lulu, que agora são blogueiros. Eu vou estar com ele falando sobre as riquezas do lar. Olha só, o Everton vai participar junto aqui. Então, Eles tá todo viraram mundo convidado também. E eu quero agora, né? Já falei aqui. Isso, aonde que é, pastor? Na Editora Vinde, né? editoravinde.com.br, manda na sua casa. Amém? editoravinde.com.br. Amém. E tem e-book também que eu sei. Você já pode aproveitar aí. Pastor, oração em 1 minuto, porque a gente não pode se despedir sem orar. Vamos Ore orar. por nós aí, por quem está aí. Muitas pessoas podem estar com problema financeiro, a empresa comprometida, os negócios, né? A família, às vezes, também com problemas financeiros, em virtude da pandemia ou não, né? Às vezes até de decisões que tomou errada, mas eu creio que é um momento agora de um alinhamento e nós queremos ser abençoados para avançar. Em nome de Jesus, nós declaramos um tempo novo, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o planeta Terra. Declaramos que os homens que estavam escondidos, escolhidos e escondidos, homens, mulheres, que o Senhor está levantando nesse dia para trazer edificação para o corpo, que o teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus, e que essas palavras penetrem no coração das pessoas, e assim seja. Amém. 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 Um beijo para você, para a pastora Iraci. Um beijo para todos da família, né? Se começar a falar os nomes, vai acabar aqui. Tá bom, tchau. Fica com Deus. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe.